capítulo 10, o verso 10. Só quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja João, capítulo de número 10, o verso de número 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Repita comigo, diga: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Só eu acredito, ou tem alguém que crê? Tecladista, quero te ouvir. louvado seja Pode dar o lugar, viu? Se sair um Exu aí, fica bom. Amém? Glória a Deus. Perfeito. Irmãos, nós estamos nessa noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra para transformar a vida do homem na face da terra. O capítulo, o versículo que nós lemos trata de algo extraordinário. Perceba que o capítulo 10 é uma narrativa daquilo que aconteceu no capítulo de número 9. A Bíblia diz que Jesus, ele está cumprindo o seu ministério. E qual é o ministério de Cristo? Pregar a sua palavra, curar os enfermos. E isso ele fazia de forma extraordinária. Verdade é que no capítulo de número 9, o texto diz que havia um homem que estava à beira do caminho. E este homem estava pedindo esmola, era um mendigo. E a Bíblia diz que os discípulos começam a indagar e perguntar ao mestre: quem pecou? Os pais dele? Ele, para que fosse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem os pais dele, mas isso se acontecera para glorificar o nome de Deus. Verdade é que é nesse cenário aqui que a Bíblia diz que Jesus, ele faz o lodo e ele unta os olhos daquele cego e dá uma ordem de direcionamento. A ordem é: vai até o tanque chamado Siloé e lava-te. Perceba que ele obedece à voz de Deus. Tem muita gente que sonha em ter uma vida abençoada na presença de Deus. Quer que as coisas dão certo na sua vida. Se tiver alguém aqui nessa noite que almeja que as coisas dê certo na sua vida, é só fazer o certo na presença de Deus. Perceba que ele ainda está cego. Recebe o direcionamento. Vai até o tanque, lava os seus olhos, lava o seu rosto, e a Bíblia diz que ele volta enxergando. O interessante é que a narrativa diz que era sábado, e o texto diz que agora os fariseus, os saduceus, os religiosos daquela época começam a indagar o que havia acontecido. Eles perguntam para o cego como foi que aconteceu. Ele diz: como aconteceu, eu não sei, mas ele disse: vai, lava-te. E eu lavei os meus olhos e hoje eu vejo. Perceba que começa a se agravar de uma forma tão grande que manda chamar
o pai e a mãe do cego, eles não estão acreditando que ele era verdadeiramente um cego de nascença. Quando eles se aproximam, eles perguntam, ele, o que houve? E eles começam a dizer, ele sim é o nosso filho, e era cego desde a sua nascença. Pergunte para ele, indagai-vos a ele, já é de maior de idade, e ele mesmo vai responder. E é aí que eles tornam ao homem que outrora era cego. E mais uma vez indaga e pergunta, quem você acha que é este homem? O cego olha e diz, só pode ser um profeta, porque eu era cego e agora eu enxergo para a glória e a honra do nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que os religiosos ficam indignados, e a Bíblia é categórica em dizer que eles pegam aquele homem e lançam para fora da sinagoga. Eles pegam aquele homem e lançam para fora do lugar da adoração. Aí Jesus agora começa a narrar esta parábola no capítulo de número 10. A Bíblia diz que Jesus começa a narrar a história, dizendo, em verdade eu vos digo, que não entra pela porta do aprisco, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Perceba que nesta parábola aqui, Jesus vai falar acerca do aprisco, Jesus vai falar acerca da ovelha, Jesus vai falar acerca do ladrão, Jesus vai falar acerca do salteador, Jesus vai falar acerca do porteiro, acerca da porta, acerca do pastor e acerca do mercenário. Ele está descorrendo esta parábola aqui. E o que eu acho interessante que o aprisco aqui, todos sabem que era o local aonde o pastor deixava as suas ovelhas, era onde o pastor guardava as suas ovelhas para protegê-las do predador. O interessante é que o porteiro ali, ele ouvia a voz do pastor e permitia que o pastor entrasse para dentro do aprisco. O que eu acho interessante, que nesta parábola, Jesus disse, eu sou a porta, e ninguém entra por mim, oh glória, ou seja, eu sou a porta, e vós irão entrar por mim. A Bíblia diz que ele narra dizendo que ele mesmo é a porta, porque o aprisco, ele era feito de pedras, eles colocavam um telhado, e o pastor naquela época era a porta do aprisco, para trazer a proteção. Eu quero liberar uma palavra profética aqui nesta noite. Sabemos que nós estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias de guerras onde a peleja está travada, mas eu quero liberar uma palavra aqui. O Senhor está guardando o seu rebanho no aprisco. A gente sabe, porque escrito está que o nosso adversário, ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar, mas Deus está guardando aqueles que são. Olhe para alguém que está do teu lado e diga, Deus está te guardando. Ele vem trazendo a narrativa, essa parábola, e o que me chama a atenção é que ele se intitula como o bom pastor. Ele diz que ele é o bom. E a palavra eu sei, ou eu sou, no original aqui, é eu serei o que serei. A palavra do original aqui, eu serei o que serei, ou o que vocês necessitam que eu seja, eu serei. É por isso que Moisés, quando ele vai cumprir o chamado de Deus, ele pergunta, e quando os filhos de Israel me perguntarem, quem é o Senhor? O que eu digo? Ele diz, diga que o eu sou te enviou. Eu serei o que serei, ou seja, eu serei o que vocês precisem que
eu seja. Eu vim aqui debaixo da autoridade do sangue do Cordeiro liberar uma palavra ao coração de alguém. O grandão está na casa e está dizendo: eu serei aquilo que você precisa. Está acabando a minha coisa. Tem um retorno, por favor. Eu sou, ou eu serei o que serei. Perceba que quando os filhos de Israel eles saem da terra do Egito, pelo menos 4 coisas poderia afligir aquele povo. Pastor, quais? Durante o dia, o sol. Durante a noite, o frio. No deserto, a fome. E no deserto, a sede. Pelo menos 4 coisas afligiriam o povo no deserto. Só que quando ele está dizendo eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, ele está dizendo no meio desse deserto, eu serei providência para o meu povo. Pastor Daniel Alves me prova na Bíblia, durante o dia o que castigava era o sol escaldante. Aí ele entra em cena e diz: eu sou a nuvem que vai guiar o meu povo de dia. É nesse cenário aqui que quando o povo teve sede, ele diz: eu sou a água que sai da rocha. É nesse cenário aqui, quando o povo teve fome, ele disse: eu sou o maná que desce do céu. E durante a noite, pastor Daniel, na madrugada fria, ele estava dizendo: eu sou a coluna de fogo que guia o meu povo. Eu não sei se você chegou preocupado aqui nesta noite, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu serei o que você precisa que eu seja. Olha para alguém que está do lado, fica tranquilo, porque ele é providência na casa. Ele é providência, vou profetizar, ele é providência na tua casa. Ele é providência no teu ministério, glória. Quem sabe alguém está passando por esse deserto. Sabe o que eu acho interessante? É que no meio desse cenário aqui, que os filhos de Israel querem voltar, querem tornar para trás. Parece que eu vejo Moisés olhando e dizendo: quem quiser voltar para o Egito pode voltar. Quem quiser pular do barco pode voltar. Quem quiser retroceder pode voltar. Mas a nuvem só tem para quem caminha para frente. A coluna de fogo só tem para quem caminha para frente. A água só tem para quem caminha para frente. O pão que desce do céu só tem para quem caminha para frente. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: enquanto a minha igreja avança, eu trago a providência, eu faço o milagre, eu opero de forma poderosa e extraordinária. Quem sabe o diabo apostou cansado dizendo: tu vai desistir, vai parar na beira do caminho, mas o grandão está na casa e está dizendo: enquanto tu marcha eu dou vitória, enquanto tu marcha eu abro a porta, enquanto tu marcha eu opero. Alguém está dando a dica: só tem nuvem para quem caminha para frente. Só tem nuvem para quem caminha. É nesse cenário que Jesus destaca pelo menos 2 dos seus ministérios, realizado como bom pastor. E a palavra bom aqui, oh glória, é algo extraordinário. E ele está se destacando como bom pastor. Por que, pastor Daniel? Em primeiro lugar, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é bom porque ele dá a vida pelas suas ovelhas. Antigamente, o sistema sacrificial, as ovelhas morriam pelo seu pastor. Só que Jesus vem e traz a narrativa dizendo: eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Sabe o que eu acho interessante? Que Cristo
está fugindo com seus discípulos, quando de repente chega um mensageiro dizendo: está enfermo quem tu amas. A Bíblia diz que Lázaro caiu de cama, está enfermo. Aí Jesus olha para o seu discípulo e diz mais ou menos assim: arrume as coisas, arrume as tralhas e a gente vai voltar, porque o meu amigo está enfermo e eu vou curar. O meu amigo está dormindo e eu vou despertá-lo do sono. Aí ele é indagado pelos discípulos dizendo: Senhor, estão querendo te matar, estão querendo arrancar a tua cabeça, tu vai tornar para lá. Aí parece que eu vejo Jesus cumprindo a sua palavra dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Perceba, sabe por que Jesus é o bom pastor? Porque ele entregou a sua vida. Ele não morreu como mártir, mas aqui eu entendo que ele entregou a sua vida aos homens. Ele morreu como substituto pela vida de alguém. Quem era para morrer naquela cruz era Barrabás, mas de repente ele chega e diz: eu vou substituir esse camarada aí. Quem era para morrer era o pastor Daniel Alves, mas de repente ele apareceu e diz: não, fica tranquilo, porque eu vou morrer pelo pastor Daniel Alves também. Quem era para morrer era eu e você, mas ele decidiu subir no madeiro, ele decidiu morrer. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: ele morreu no teu lugar. Substituto. Segundo, ele conhece as suas ovelhas. Jesus destaca seu ministério como um bom pastor. Primeiro, porque ele dá a vida pelas ovelhas. Segundo, porque ele conhece. Olha para alguém que está do teu lado e diga: ele te conhece. E ele não te conhece como o pastor te conhece, ele te conhece por dentro e por fora. Ele conhece as tuas necessidades, ele sabe o que você precisa, ele te conhece. E ele se destaca aqui ministerialmente falando como o pastor que conhece as suas ovelhas. Perceba que ele chamou Simão pelo nome. Perceba que ele chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu queria conhecê-lo, ele já conhecia. Jesus se parecia com os seus discípulos, os discípulos pareciam com Jesus. Zaqueu sobe no pé de figueira brava e parece que eu vejo Zaqueu olhando e dizendo: será quem é ele? Enquanto Zaqueu está tentando identificar, irmão, quem era Jesus, a Bíblia diz que Jesus identificou ele primeiro. Quando Jesus identificou ele primeiro, ele liberou uma palavra dizendo: Zaqueu, desce depressa. Sabe por que Jesus tinha pressa que Zaqueu descesse com muita pressa? Porque toda pessoa, irmão, que sai do centro da vontade de Deus, a gente sabe que Zaqueu era judeu. Ele se tornou cobrador de imposto, mudou a camisa, mudou a casaca, virou a casaca, como diz por aí. Aí de repente Jesus está vendo ele lá em cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque eu tenho uma obra a realizar na tua vida. Desce depressa, porque hoje convém pousar na sua casa. Sabe qual é o problema de muita gente, irmão? Porque a gente acha que para conhecer Deus é subindo. A gente acha que para conhecer o Senhor é subindo. Só que Jesus está lá embaixo, está dizendo: se quiser ter intimidade comigo, é descer diante da minha presença. Parece que eu vejo Jesus olhando para Zaqueu lá em cima e dizendo: Zaqueu, se tu quiser ficar em cima, não tem problema, porque se tu ficar em cima, tu vai ver eu curar o cego. Se tu ficar em cima, tu vai ver eu curar o coxo. Se tu ficar em cima, tu vai ver eu caminhar por cima das águas. Se tu ficar em cima, tu vai ver eu limpar o leproso. Se tu ficar em cima, tu vai ver eu expulsar os demônios de Maria Madalena. Se tu ficar em cima, tu vai ver eu curar o homem da mumicata. Se tu ficar em cima, tu vai ver milagres extraordinários. Mas se tu descer, Zaqueu, eu entro na tua casa, eu entro na tua vida, eu entro na tua história. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou convidando uma geração para descer. Ajuda a pregar, olha para alguém que está do teu lado, o grandão está mandando tu descer, viu? Então ele conhece pelo nome, ele conhece Jeremias pelo nome, ele conhece Ciro pelo nome, porque ele diz: pelo teu nome eu te chamei. Enquanto eu estava sentado aqui, o Espírito Santo me lembrou de algo. Alguns anos atrás eu estava num congresso como esse, mas estava tão lotado, mas tão abarrotado, que não havia lugar para que eu entrasse. Eu fiquei do lado de fora.
assistindo o culto por uma janela. E eu via que aquele pregador pregava com muita intensidade, com muita eloquência, com muita ousadia, com muita unção. Quando de repente ele grita: Daniel! A igreja parou em Daniel! E eu não entendi mais nada. Eu disse: esse moço estava pregando acerca de outra coisa. Eu quero ouvir o tecladista. Esse moço estava pregando de outra coisa. Ele está gritando: Daniel! Alguém correu lá na janela e disse: ele está me chamando. Eu disse: mas como que ele está me chamando? Se eu nem conheço ele, nem ele me conhece. Alguém olhou e disse: como eu não sei, mas é você que ele está chamando. Oh, glória. Pastor, me explica melhor para mim entender. Ele conhece o teu nome. Existe uma geração por aí que sai correndo atrás de profeta para que seja revelado o nome, o CPF. Você não precisa. Quando Deus quiser falar contigo, ele vai te chamar pelo nome. Ele vai falar contigo. Ele te conhece. Tu és poderoso, Deus. A luz da Bíblia, ele falava com ele estava cego. Aí eu entendo que quando alguém não quer ouvir a voz de Deus, ele visita o quarto ao lado. Se ele não quer ouvir a voz de Deus, Deus visita o quarto ao lado e diz: Samuel, 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 nós estamos nos últimos dias na face da terra. É os últimos dias da igreja na face da terra. E o que mais tem, pastor, aqui não, mas lá na Ceilândia tem pessoas que não querem mais ouvir a voz de Deus. Mas o grandão está na casa e está dizendo: se você não quiser, eu vou visitar o quarto ao lado, mas vou levantar alguém. Glória. Eleva a calamaia, o céu é glória. Jesus está trazendo essa narrativa. E a gente chega no capítulo, no versículo 10, aonde ele diz: o ladrão vem somente. Somente, ele tem só um objetivo. Ele está olhando para o cenário e está dizendo: o ladrão vem somente. Jesus está falando aqui acerca da classe religiosa daquela época. A gente aprendeu que há muito tempo atrás que o ladrão era o diabo. Só que Jesus aqui não está falando do diabo. Jesus está falando acerca daqueles que colocaram o mendigo para fora do templo. Ele aqui não está falando do demônio, mas ele está falando aqui acerca de alguém que expulsou um homem de dentro da sua casa. Pastor, isso acontece? Não sei, talvez aqui não, mas lá no Mato Grosso do Sul. Alguém entrou em contato comigo e disse: pastor, ore comigo, porque me expulsaram de dentro da igreja. E aquele homem estava desesperado. Ele disse: se eu morrer hoje, pastor, porque o que eu quero é tirar a minha própria vida. Eu não sei nem aonde eu arrumei o seu telefone, mas eu estou lhe ligando só para perguntar: se eu morrer hoje, será que Deus vai cobrar o sangue da mão daquele que me lançou para fora de dentro da casa de Deus? Ele falava naquele telefone e dizia: pastor, tudo o que eu queria era servir a Deus, mas me pegaram e me lançaram para fora. Glória. Este lugar aqui não é lugar de lançar ninguém para fora. Este lugar aqui é lugar da gente abraçar. Este lugar aqui é lugar da gente entender. Este lugar aqui é lugar da gente aconselhar. O que eu acho interessante, irmão, porque às vezes parece que a gente não está vivendo o Evangelho de Cristo, porque Jesus vai enviar o seu discípulo e a primeira coisa que ele diz é: vão de 2 em 2. A pergunta é: para que de 2? Aí ele olha e diz: porque quando um cair, o outro levanta, o outro levanta, o outro levanta, o outro levanta, o outro levanta. Eu estou pregando para a igreja que entendeu o Evangelho de Cristo. O grandão está na casa e está dizendo: você não foi chamado para apontar ninguém, você não foi chamado para condenar ninguém, você não foi chamado para julgar ninguém. Ele está na casa e está dizendo: eu estou levantando uma igreja que vai pegar alguém que caiu e vai colocar de pé.
de uma classe religiosa. Ele diz: o ladrão vem senão somente roubar. Se ele é ladrão, não é pastor. Ele usa a figura do mercenário. Se ele é mercenário, ele não é pastor. Ele usa a figura do salteador. Se ele é salteador, ele não é pastor. O que Jesus está trazendo aqui é um retrato daquele que é o verdadeiro, daquele que é o falso. Aleluia. Verdade. Ele deixa claro na palavra, dizendo: o mercenário que não é pastor, ele vê vindo o lobo, e quando ele vê o lobo se aproximando, a primeira coisa que ele faz é abandonar as ovelhas, porque ele está trabalhando por aquilo que ele ganha. Ele está trabalhando por aquilo que as ovelhas proporcionam para ele. Mas ele não é pastor, é mercenário. É por isso que ele vê o lobo e foge. Verdade é que é muito fácil identificar o verdadeiro do falso. O verdadeiro, ele dá a vida, aleluia, pelas ovelhas. O verdadeiro, ele chora quando a sua ovelha chora. O verdadeiro, ele dá a vida. Davi era um verdadeiro pastor. É por isso que na sua narrativa ele diz: sempre que vinha o urso e o leão, eu lançava a mão do urso, do leão, arrebatava a ovelha da sua boca e rasgava ele no meio. É muito fácil identificar o que é verdadeiro e o que é falso. Jesus está falando acerca dos falsos pastores, mestres, ensinadores. Não sei como é que tem gente, irmão, que perde tempo na live da revelação. E na live é muito fácil de ser revelado. Ele diz: é só comentar e compartilhar que você vai ser revelado. E as pessoas ficam lá. Você entra, tem 1.500 pessoas. Aí de contrapartida tem um irmão pregando a Bíblia, tem 10 pessoas. É por isso que Jesus está combatendo aqui. Mas sabe o que eu acho interessante? Que pelo menos uma coisa: o mercenário, o ladrão e o salteador não tem aquilo que Deus entregou para o pastor verdadeiro. Pastor Daniel, o que Deus entregou para o pastor verdadeiro? Um cajado, para que possa guiar as suas ovelhas em direção ao céu. Quando eu olhei para esse texto aqui, eu entendi uma coisa muito forte, porque o cajado do pastor, ele tinha pelo menos 3 finalidades. A primeira finalidade de um pastor, porque quando o pastor levava o seu rebanho para beber água e para se alimentar em pasto verdejante, ele corria um grande perigo quando ele passava pelo vale. É por isso que o salmista Davi disse: aleluia, para que Deus o guiasse pelo vale da sombra da morte, porque de vez em quando, nem sempre, mas de vez em quando a ovelha escorregava. Aí quando a ovelha escorregava, a primeira coisa que o pastor usava era a mão. Eu vou profetizar algo aqui. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou levantando pastores verdadeiros que vai estender a mão, vai estender a mão, vai estender a mão. Quem é que não se lembra quando Pedro estava andando por cima das águas, ele sentiu o vento forte? O que aconteceu? Pedro começou a afundar, e quando Pedro estava afundando, ele percebeu que Jesus estava com a mão estendida para colocar Pedro de pé novamente. Agora perceba que de contrapartida é Pedro e João que está indo ao templo chamado Formosa fazer uma oração a Deus. Aí a Bíblia diz que tem um paralítico de nascença. Eles olham e dizem: eu não tenho ouro, eu não tenho
Vamos lá comigo, a mão. Só que independente do ambiente, a mão do pastor não alcançava. Aí quando a mão do pastor não alcançava, ele usava o cajado com aquela curva, colocava debaixo da pata da ovelha e trazia de volta. Eu vou profetizar só para quem pega. O grandão está na casa, se os obreiros quiser pegar. O grandão está na casa e está dizendo: aonde o teu dinheiro, aonde a tua capacidade, aonde o teu curso teológico, aonde tudo aquilo que você tem, aonde o teu braço não alcançar, o cajado que Deus te entregou vai alcançar. O cajado que Deus te entregou vai alcançar. Eu vou profetizar nesta noite. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou usar o cajado que eu coloquei nas tuas mãos, e aquele que saiu vai voltar. Olha para alguém que está do lado e Deus vai usar o cajado que ele te entregou. Vai. Aleluia. Segundo, o salmista Davi diz: o teu cajado e a tua vara me... Cajado e vara que é a mesma coisa. Segundo, servia para corrigir. Porque nem sempre. E aqui no Riacho Fundo 2 não tem, só lá na Ceilândia, que tem umas ovelhas que tentam fugir. Aí quando a ovelha tenta fugir, o pastor usa a vara. Para quê? Para trazer a ovelha de volta para o caminho. Glória a Deus. Para trazer a ovelha do centro da vontade de Deus. Um conto judaico. Os pastores saíam para pastorear, para levar as suas ovelhas para o rebanho, para beber águas tranquilas. E um daqueles pastores sempre perdia uma ovelha. Ela sumia, desaparecia do mapa, e quando ele achava, era cheia de carrapicho. O pastor tirava os carrapichos com muito carinho, colocava ela de novo, e ela fugia novamente. E um dia, bem longe, mas bem longe, ele pega a vara, acerta a pata da ovelha e fere. Quando ele fere a pata da ovelha, ele coloca sobre os seus ombros e começa a atravessar o deserto. Os outros pastores começam a olhar e dizer: não estou entendendo. A ovelha que mais dá trabalho, tu vai lá, acerta a pata dela, agora está ferida, não consegue andar, tu vai carregar sobre as tuas costas. Aquele pastor meu disse: se for preciso carregar nas costas, eu carrego, mas perder ela para o mundo eu não perco. Se for preciso carregar nas costas, eu carrego, mas perder para o mundo eu não perco. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente está aqui dando glória e está tudo bem, é só vitória, é só milagre, é só conquista. Mas quem sabe alguém está lá na tua casa, quem sabe usou droga esse final de semana todinho, quem sabe bebeu cachaça, que está lá caído sobre a cama. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou te dando autoridade, nem que tenha que colocar nas costas, trazer para a igreja, mas tu vai fazer isso daí. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou te dando autoridade para suportar. Terceira finalidade do cajado do pastor. Todo cajado de um pastor tinha uma ponta aguda, porque era no deserto que a ovelha corria mais perigo, porque havia muitos predadores querendo tragar as ovelhas. E é neste momento que o pastor vai usar o seu cajado como uma espécie de lança. Jesus está olhando e está dizendo: o mercenário, quando vê o lobo, ele foge. Mas o bom pastor já está com o seu cajado em forma de lança. Pastor Daniel, para quê? Para colocar o lobo feroz para correr. Eu vou profetizar de novo. Ele está na casa e está dizendo: eu vou colocar o lobo feroz. Jesus aqui está tratando acerca dos religiosos daquela época. Jesus está tratando aqui acerca
seca dos religiosos daquela época. Pegaram o mendigo e lançaram para fora do templo. Eles estavam esquecendo o para quê e o porquê Deus os levantou. Levítico capítulo 8, versículo 24 fala acerca da consagração do sacerdote. E nesta consagração, o sumo sacerdote pingava o dedo no sangue e pingava na orelha do sacerdote, para que ele não desse ouvido a qualquer um. Segundo, ele pingava o dedo no sangue e tocava no polegar direito do sacerdote, para que ele pudesse se lembrar que ele não poderia tocar em qualquer coisa ou coisa impura. Terceiro, no pé do sacerdote, para que ele se lembrasse que ele não poderia andar por qualquer lugar. Só que o cenário aqui, ele está se esquecendo do porquê Deus se levantou eles para o ministério. Eles pegam um pobre coitado e lançam para fora, expulsam de dentro do templo. É o retrato do verdadeiro e o falso. O falso expulsa. O falso só está atrás de lucro. E esses dias, irmãos, eu disse: congregue em um lugar aonde valorizem a sua alma. Porque tem lugar por aí que só valoriza o que você tem, o que você ganha, o quanto você contribui. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu tenho uma igreja poderosa, eu tenho uma igreja poderosa, eu tenho uma igreja poderosa que valoriza almas. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Porém eu vim para que tenha vida, para que tenha vida, para que tenha vida. Só Ele pode oferecer a vida para alguém. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: só Jesus pode oferecer a vida para alguém. Pergunta: por quê, pastor? Porque Ele venceu a morte. Só pode dar vida para alguém que venceu a morte. Pastor Daniel, eu só acredito se o Senhor provar na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que tem um homem, ele é centurião, o nome dele é Jairo, se curva diante do mestre e diz: vai lá na minha casa, porque a minha filha está moribunda. Naquele presente momento, a morte só estava rodeando a casa de Jairo. Você conhece a história, vê uma mulher, toca na orla dele e recebe um milagre. E é nesse exato momento que a mulher é curada, que alguém chega e diz: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha está morta. Porque a tua filha está morta. Perceba que naquele presente momento a morte está reinando dentro da casa de Jairo. Mas de repente Jesus chega. Quando Jesus chega, ele olha para a menina que já está morta e libera uma palavra dizendo: Talita cumi, que significa: menina, te coloca de pé. Quem sabe a morte está olhando, está dizendo: eu já matei ela. Jesus está olhando, está dizendo: mas eu estou dando ordem para ela se levantar. Quem sabe a morte está dizendo, olhando para Jesus, está dizendo: eu cheguei primeiro. Jesus olha para ela e diz: chegou primeiro não, porque eu sou alto, eu sou ômega, eu sou filho, eu sou filho. Só pode oferecer a vida quem venceu a morte, pastor. Eu só acredito se o Senhor me der mais uma referência. A Bíblia diz que está acontecendo um cortejo. Eles já estavam perto do portão para sair para fora da cidade para entregar o filho da viúva de Naim. A morte naquele dia estava virado zetero, porque estava olhando para a viúva e disse: eu venci o teu marido e ele já está na tumba. Eu venci o teu marido e ele já está enterrado. Aí de repente
disse, e o velório para, porque aonde Jesus chega, aquilo que está em movimento para, aquilo que está parado anda, ele faz do jeito que ele quer, ele para aquele velório, e a Bíblia diz que o menino se levanta dentro daquele caixão. Pastor Daniel Alves, eu só acredito se o senhor me dá pelo menos mais uma referência. A Bíblia diz que a morte reinou lá na casa de Marta e Maria, pegou Lázaro e lançou dentro da cova, e lançou dentro do sepulcro. Perceba que naquela época, pelo menos 3 dias, diz os contos judaicos, que uma alma poderia voltar para o corpo. A morte está fazendo festa e dizendo, já é 4 dias, e Lázaro permaneceu morto. Jesus chega, irmão. Quando Jesus chega na porta daquele sepulcro, ele libera um grito dizendo, Lázaro, diante do cenário desse, está todo mundo dizendo, ó, e ele, Lázaro, vem para fora, como diz o louvor. Não sei se Lázaro veio correndo, não sei se Lázaro veio pulando, eu não sei se Lázaro veio até voando, mas de uma coisa eu tenho certeza: quando ele ouviu a voz daquele que pode dar vida, quando ele ouviu a voz daquele que pode dar vida, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio. O grandão está na casa e está dizendo, eu estou dando vida, 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 vida. Só pode dar vida quem venceu a morte. Só pode dar vida quem venceu a morte. A morte está olhando, está dizendo, né? 3-0. Mas agora eu pego ele. O texto diz que ele leva chibatadas sobre o seu corpo. Alguns estudiosos dizem que as 6 primeiras chibatadas que ele leva abre vergões tão grandes sobre as suas costas que dava para ver alguns órgãos internos. Da 7ª para frente é como se estivesse lançando chumbo quente dentro do corpo de Jesus. A morte está olhando e o camarada está dizendo, eu pego ele. Colocam sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, e aquela coroa começa a perfurar a sua cabeça. Se já não bastasse, eles pegam um caniço e começam a bater sobre a sua cabeça. Perceba, irmãos, que ele está sangrando, o seu sangue está esvaído. Quando ele chega no Gólgota, no Calvário, prego nos pés, sai sangue, prego nas mãos, sai sangue, e o texto diz que eles o ferem com uma lança transpassada, sai sangue e água. Lá no Egito, Moisés toca o cajado na água, e a Bíblia diz que a água transforma-se em sangue, e a água misturada com sangue traz morte para todos os animais. Jesus está na cruz do Calvário e vai não água misturada com sangue, mas o texto diz que todo o seu sangue sai primeiro, porque naquele momento ele estava dando vida, vida, vida para nós. É na cruz do Calvário que o diabo está olhando e está dizendo, eu vou pegar ele agora, eu vou pegar ele agora. Mas é naquele momento, naquele cenário, que ele olha para o céu e diz, Pai, a ti te entrego o meu espírito. A morte não venceu, perdeu de novo na cruz, e só quem venceu a morte. Para ficar marcado para alguém que está do lado, diga, só quem venceu a morte pode dar vida. Só quem venceu a morte pode dar vida. E que vida? Como vida? Vida com a abundância. Pastor, o que é abundância? Tem mais do que necessita. E o Deus que eu sirvo, e o Deus que você serve, é um Deus que dá mais do que você necessita. Ele é um Deus de providência.
Ele é um Deus de providência. Ele está na casa e está dizendo: eu vou te dar mais do que você necessita. O que eu estou colocando nas tuas mãos é com abundância. Vida e vida com abundância. Olhe para alguém que está do lado e diga para ele: na casa de papai é abundância. O filho pródigo sai do centro da vontade de Deus, vai para uma terra longínqua, gasta tudo, desperdiça tudo, e o texto diz que vem uma grande fome sobre aquela cidade. Ele é convidado para cuidar de porcos, e é cuidando daqueles porcos que ele deseja comer as bolotas que os porcos comiam. Ele está olhando para aquele cenário, irmão. Pastor, o que é bolota aqui? Cachaça, cigarro, droga. As bolotas que o diabo oferece para alguém. Uma carteira de cocaína. As bolotas que o diabo tem para oferecer. O interessante é que quando ele sai para essa terra longínqua, ele tem amigo, ele tem dinheiro, ele tem alguém que está do seu lado. Só que quando tudo acaba, a Bíblia é categórica em dizer que ninguém lhe dava nada. Ele está jogado no chão, ninguém lhe dava. É dessa forma, Jesus. E é nesse cenário aqui Glória a Deus. que ele desperta e diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, porque na casa de papai tem abundância de pão. Enquanto eu estou perecendo de fome, até os trabalhadores estão sendo fartos na casa de papai. Sabe o que eu acho interessante? É que enquanto ele está voltando e saindo do discurso, o que ele ia dizer para o papai, a Bíblia diz que o papai o avistou de longe. Eu vou liberar uma palavra para alguém que saiu do centro da vontade de Deus. Você saiu, mas o pai não perdeu você de vista. Ele te trouxe aqui nesta noite e está dizendo: volta, 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 volta. Quando ele vem voltando, o pai o avisa de longe. Ele corre até o pai. O pai corre até ele, dá um abraço e dá um beijo no rosto. Olha para os serventes e diz: trazei depressa. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu tenho pressa a realizar algo na vida de alguém. Glória a Deus. O diabo apostou pesado dizendo que você não ia chegar a lugar nenhum, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu tenho pressa. Ele olha para o servente e diz: trazei depressa sandálias. Sabe o que tem muito na casa do pai? Sandália. Porque escravo é que andava descalço, mas ele está na casa e está dizendo: na minha casa tem abundância de sandália. Se 10 pessoas aceitarem Jesus aqui, ele tem 10 sandálias para colocar no pé de alguém. Ele olha e diz: trazei depressa a melhor vestimenta e vestilho. Sabe o que a abundância tem na casa do papai? Abundância de vestimenta nova. Ele está na casa e está dizendo: se quiser, eu tenho uma vestimenta para dar para você nessa noite. Ele olha e diz: trazei depressa o anel e coloque sobre o dedo. Sabe por quê? Porque na casa de papai tem abundância de autoridade. Tem gente, irmão, eu não sei como é que funciona isso. Fica de olho na cadeira dos outros, na agenda dos outros, fica de olho na vida dos outros. Quem sabe até tenta puxar o tapete de alguém, mas o grandão está na casa e está dizendo: na minha casa tem abundância de autoridade. Eu levanto o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Ele tem até essa autoridade. Abundância, mais do que você precisa. Eu não sei quanto é que você precisa, eu não sei do que você precisa, mas ele está na casa e está dizendo: o que eu tenho para te dar com abundância. Abundância, ter mais do que necessita. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: abundância
é ter mais do que a gente necessita. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem alguém que quer ter abundância aqui na presença de Deus? Que a abundância na presença de Deus nem sempre é ter tudo, nem sempre é ter muito, porque o texto diz: ser fiel num pouco, e eu te colocarei sobre muito. Alguém está olhando para aquele que está na mão, quem sabe está dizendo é pouco. Já acabou o horário? Já foi? Foi até meia-noite. Acabou, pastor? Está muito bom aqui, irmãos. Quem me dá 5 minutos para encerrar? 5, 10, 15, 20, 25 minutos. 30, 40, 45. Está virando vigília. Ontem eu estava numa vigília de oração, viu? Glória a Deus. Vigília de oração. Abundância. Jesus está pregando. Tem 5.000 pessoas, quase 15.000 pessoas assistindo. E o texto diz que enquanto Jesus pregava, vou encerrar agora, ninguém levantou para beber água. Até quando alguém está pregando, dá uma sede, né? Mas enquanto Jesus pregava, ninguém levantou. Quando Jesus pregava, ninguém saiu no mercado vizinho para comprar comida. Eles ficou todo mundo tranquilo, porque eles entenderam algo, irmão. Que as palavras que saíam da boca de Jesus eram palavras de vida eterna. Porque Pedro diz: para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna. Jesus estava pregando, ficou todo mundo igual para vocês aqui, todo mundo sentado assistindo, quando de repente um dos discípulos olhou e disse: Senhor, está todo mundo morrendo de fome. Porque enquanto o Senhor pregava, a mensagem estava tão boa que ninguém levantou. Ninguém foi comprar comida e está todo mundo com fome. Aí Jesus olhou e disse: então, vocês não são discípulos? Alimentem a multidão. Só que eles perceberam que eles não tinham nada. Aí o texto diz, eu gosto de André, que André, irmão, começou a dar uma volta assim, ó, na nave da igreja, igual o Espírito Santo. André começou a dar uma volta naquele deserto, igual o Espírito Santo está aqui hoje, pastor. Por que o Espírito Santo está procurando? Alguém. Alguém que tenha. Porque quem tem, não tem, não dá para disfarçar. Quem tem, tem. Aí André vai procurando, aí André encontra um menino, um anseio, um jovem, como vocês. Ele encontra um menino, aí André encontra um menino e diz: está aqui um jovem que tem. Olha para alguém que está do teu lado, vê se ele está com cara que tem alguma coisa. Aí o que o menino tinha? 5 pães e 2 peixinhos. André encontra, André acha, André visualiza, André guia e André apresenta. Coisa boa é quando alguém indica a gente. Coisa boa é quando alguém fala assim: não, leva o pastor Daniel Alves lá. Aí indica, né? Só que André encontra, André acha, André visualiza, André guia, apresenta para Jesus o mesmo que acha, o mesmo que encontra, o mesmo que guia. Olha e diz: ele tem, mas é coisa pequena. Porque sempre alguém vai olhar para aquilo que está na minha mão e na tua mão e dizer: é coisa pequena. Não vai muito longe, não. Às vezes você sonha e diz assim: um dia eu quero pregar naquele grande congresso. Alguém está sonhando demais. Para de sonhar, rapaz. É isso que André faz. Vê o que o menino tem e desfaz. Porque a gente é acostumado com números. Só que à luz da Bíblia Sagrada eu entendo que um na mão de Deus é muita coisa. Porque a Bíblia diz que Davi tem 5 pedras, mas é só uma que mata o gigante. A Bíblia diz que a viúva só tem uma botija de azeite, mas através da botija o azeite multiplica, ela paga a dívida e vive do resto. Então um na mão de Deus é muito. O texto diz que André pega, aleluia, o que está na mão do menino, ou o menino pega o que está na mão dele mesmo e entrega para Jesus. Jesus apresenta ao Pai, faz uma oração e acontece um milagre. Pastor Paulo, da multiplicação. Aí Jesus pega o pão da mão do menino e distribui sobre o seu corpo de obreiro. Quando ele distribui sobre o corpo de obreiro, pela segunda vez ele diz: alimenta a multidão, alimenta a multidão. Aí a Bíblia diz que os discípulos começam a distribuir para todos. 15.000 pessoas, todo mundo comeram com abundância. Comeram e se fartaram. Oh glória! Foi uma bênção, irmão.
Aí de repente, está cada discípulo com um cesto na mão, assim, cheio. Jesus tinha quantos discípulos? Só beijou 12 cestos. Coincidência ou coincidência? Um cesto para cada discípulo. Qual foi a primeira palavra de ordem de Jesus para o discípulo? Alimenta a multidão? Não. Só que Pedro, para você entender aqui, o cesto era uma espécie de garrafa presa no cinto do judeu. Todo judeu numa viagem, ele levava palha para a viagem, ele levava uma botija de água, ele levava um odre cheio de azeite e ele levava um cesto cheio de pão. Quando Jesus disse assim para o discípulo, alimenta a multidão, Pedro olhou para o cesto, viu que estava vazio. André olhou para o cesto, viu que estava vazio. Filipe olhou para o cesto, viu que estava vazio. Bartolomeu olhou para o cesto, viu que estava vazio. Judas, Tomé, todo mundo olhou para o cesto, percebeu que não tinha nada. Aí Jesus pega o menino no anonimato. Ele pega o menino que não tem nome para colocar na mão dos discípulos pão e peixe. Ele pega alguém pequeno para dizer mais ou menos assim para o seu corpo de obreiro: não dá para ser discípulo vazio, não dá para ser obreiro vazio, não dá para ser pregador vazio, não dá para ser cantor vazio. A casa de Deus tem